7 anos. 7 anos da minha vida dedicados a fazer aquela empresa funcionar perfeitamente. 7 anos acordando antes do sol nascer, checando e-mails no trânsito, resolvendo problemas antes mesmo que meu chefe soubesse que existiam. E bastaram 20 minutos de humilhação pública para tudo desmoronar. Mas eu ainda não sabia que aquele seria apenas o começo da história mais insana que eu já vivi. Meu nome é Carolina. Tenho 32 anos e durante 7 anos fui a secretária executiva do Ricardo Almeida, diretor comercial da Almeida em Associados, uma consultoria empresarial que fatura milhões por ano. Quando comecei ali, eu tinha 25 anos, recém-formada em administração, cheia de sonhos e aquela ingenuidade de quem acha que competência é suficiente para vencer no mundo corporativo. Que idiota eu era. Minha rotina era impecável. Eu chegava sempre às 7 da manhã, 1 hora antes de todo mundo. Preparava a agenda do Ricardo, organizava documentos, antecipava conflitos de horários, garantia que cada reunião tivesse o material necessário impresso e encadernado. Café dele? Sempre pronto às 8 em ponto, do jeito que ele gostava. Expresso duplo, sem açúcar, numa xícara aquecida. Parece detalhe bobo, mas esses detalhes faziam eu ser indispensável. Ricardo confiava em mim cegamente. Eu tinha acesso a tudo, senhas do e-mail corporativo, extratos bancários da empresa, propostas confidenciais, estratégias de negociação. Enquanto outros diretores trocavam de secretárias como quem troca de sapatos, Ricardo me dizia pelo menos uma vez por semana: Carol, eu não sei o que faria sem você. Você não é só minha secretária, é minha mão direita. E eu acreditava nisso. Acreditava que meu esforço seria reconhecido, que minha lealdade importava, que eu estava construindo uma carreira sólida. Nos primeiros 5 anos, eu praticamente não conhecia a esposa dele. Patrícia aparecia talvez 2, 3 vezes por ano no escritório, sempre arrumada como se fosse para uma festa, sempre de salto alto e bolsa de grife. A gente trocava cumprimentos educados, nada além disso. Ela vivia no mundo dela, eu no meu. Tudo começou a mudar há uns 2 anos, quando Ricardo recebeu uma promoção gigantesca e virou sócio minoritário da empresa. De repente, Patrícia começou a aparecer com mais frequência. Primeiro, 1 vez por mês. Depois, toda semana. Depois, quase todo dia. Ela chegava sem avisar, entrava na sala do Ricardo sem bater, ficava horas lá dentro. E sempre que passava por mim, tinha aquele olhar. Sabe aquele olhar que atravessa você como se você fosse transparente, mas ao mesmo tempo te avalia dos pés à cabeça? Era assim. No começo, tentei ser simpática. Oferecia café, perguntava se precisava de alguma coisa. Ela respondia com monossílabos. Às vezes, nem isso. Um dia, ela chegou quando eu estava organizando uns documentos na mesa do Ricardo. Eu estava de costas, concentrada. Quando me virei, ela estava parada na porta, me olhando com uma expressão que eu não consegui decifrar. Não era raiva exatamente, era algo mais profundo. Parecia medo? Desconfiança? Você sempre mexe nas coisas do meu marido? A pergunta veio cortante, sem contexto. Eu engoli seco. Sou a secretária dele, Dona Patrícia. Organizar documentos faz parte do meu trabalho. Ela deu um sorrisinho que não chegou aos olhos. Claro, seu trabalho. E saiu. Aquilo me deixou incomodada o resto do dia, mas tentei ignorar. Semanas depois, ela fez um comentário na frente de 2 estagiários. Nossa, Carol, você passa mais tempo com meu marido do que eu. Deve conhecer ele melhor do que eu, né? A risada dela tinha um tom ácido. Os estagiários riram sem graça. Eu fingi que não tinha ouvido, mas minhas bochechas queimaram. As coisas foram escalando de um jeito tão gradual que eu quase não percebia. Um dia, ela esbarrava na minha mesa e derrubava papéis. Outro dia, comentava alto no corredor. Secretária bonita demais sempre me deixa com um pé atrás. Depois, começou a questionar meu trabalho diretamente com Ricardo. Eu descobria por que ele, constrangido, me chamava para conversar. Carol, a Patrícia disse que você esqueceu de passar uma ligação importante para mim ontem. Isso aconteceu? Nunca tinha acontecido. Eu sou meticulosa com anotações, mas Patrícia inventava situações, plantava dúvidas. E o pior, Ricardo começou a acreditar nela. Não totalmente, mas o suficiente para aquela confiança inabalável começar a rachar. O inferno real começou numa terça-feira de março. Tínhamos uma apresentação gigantesca para um cliente internacional. Um contrato que valia quase 2 milhões. Eu tinha passado uma semana inteira organizando cada detalhe. Tradução simultânea,
projetor testado 3 vezes, coffee break, brindes personalizados, estava tudo perfeito. Até Patrícia aparecer. Ela entrou no auditório 15 minutos antes da apresentação começar. Eu estava fazendo os últimos ajustes no som quando senti o salto dela ecoando no piso de madeira. Meu estômago afundou. Eu já sabia que nada de bom viria dali. Carol, preciso falar com você. Agora. Tentei manter a calma. Dona Patrícia, a apresentação começa em 15 minutos e eu ainda preciso. Eu disse agora! O grito dela reverberou no auditório vazio. 2 seguranças que estavam na porta olharam para nós. Senti meu coração disparar. Ela se aproximou, invadindo meu espaço pessoal, e começou a falar num tom que oscilava entre sussurro e berro. Você acha que eu sou idiota? Acha que eu não percebo o que você está fazendo? Fica se oferecendo para o meu marido, fazendo cafezinho, ficando até tarde, usando essas roupas, esse batom, esse perfume. Eu estava chocada demais para reagir. Dona Patrícia, a senhora está enganada. Eu nunca... Cala a boca. Eu não terminei de falar. Ela deu um passo ainda mais perto. Consegui sentir o perfume caro dela misturado com algo que parecia vinho. Ela tinha bebido? Eu conheço mulherzinha como você. Pobre, sem opção, se jogando para homem casado para subir na vida. Mas comigo não, querida. Comigo você escolheu a pessoa errada. As lágrimas já estavam começando a embaçar minha visão, mas eu tentei respirar fundo. Eu respeito muito o senhor Ricardo e a senhora. Eu jamais... Ela me interrompeu com uma risada cruel. Respeito? Você? Uma secretariazinha que mal terminou a faculdade vai me ensinar sobre respeito? Nesse momento, pessoas começaram a entrar no auditório. O cliente internacional, Ricardo, outros diretores. Todo mundo ouviu quando Patrícia praticamente gritou. Sabe qual é a diferença entre eu e você, Carol? Eu sou a mulher dele. Você é só uma empregada. E empregada a gente troca quando não presta mais. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. 20, talvez 30 pessoas olhando para aquela cena. Ricardo estava pálido, congelado perto da porta. Eu vi a expressão nos rostos dos meus colegas. Pena, constrangimento. Alguns até tentavam disfarçar um sorriso de satisfação. Afinal, eu era a secretária perfeita, e algumas pessoas adoram ver os perfeitos caírem. Patrícia virou as costas e saiu, deixando um rastro de perfume e humilhação. Ricardo murmurou alguma coisa sobre "depois a gente conversa" e correu atrás dela. A apresentação aconteceu. Eu fiquei na minha mesa tremendo, não conseguia assistir. Quando todo mundo saiu para o coffee break, eu entrei no banheiro feminino do 3º andar, aquele que quase ninguém usa. Tranquei a porta da cabine e desabei. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei pela injustiça, pela humilhação pública, por 7 anos de dedicação sendo reduzidos a nada na frente de todo mundo. Chorei porque sabia que aquilo mudaria tudo. Chorei até não ter mais lágrimas. E então, no silêncio daquele banheiro vazio, algo dentro de mim mudou. Não foi raiva imediata, não foi desejo de vingança, foi uma clareza fria, quase assustadora. Pela primeira vez em 7 anos, eu parei de pensar como uma funcionária leal e comecei a pensar como uma observadora estratégica. Se Patrícia me odiava assim, com essa intensidade desproporcional, tinha alguma coisa errada. Pessoas seguras no casamento não fazem cenas públicas desse tamanho por causa de uma secretária que nunca deu motivo. Aquilo não era sobre mim, era sobre algo que ela estava escondendo. E eu ia descobrir o quê? Se você já passou por uma humilhação injusta no trabalho, se já sentiu aquela dor de ser acusada de algo que nunca fez, se inscreve aqui no canal, porque essa história está só começando. E o que eu descobri nas próximas semanas virou tudo de cabeça para baixo. Deixa um like se você também já quis gritar a verdade, mas teve que engolir em silêncio. E comenta aqui embaixo, você ficaria quieta numa situação dessas ou já teria partido para cima? Eu preciso saber que não tô sozinha nisso. Nos dias seguintes à humilhação, a empresa toda sabia do episódio. Aquele tipo de escândalo que vira fofoca de cafezinho, sabe? Eu sentia os olhares quando passava pelos corredores. Algumas pessoas vinham me consolar baixinho. Que absurdo o que ela fez com você, Carol. Mas quando o Ricardo aparecia, todo mundo fingia que nada tinha acontecido. O próprio Ricardo estava diferente comigo. Não me olhava nos olhos direito. As conversas, antes fluidas e cheias de confiança, tinham virado monossilábicas. Carol, me passa aquele relatório. E Carol, agenda reunião com o Ferreira. Nada de como você está ou
Obrigado pelo excelente trabalho. Era como se eu tivesse me tornado invisível, apesar de estar ali todo dia, fazendo tudo perfeitamente como sempre fiz. Mas eu tinha tomado uma decisão naquele banheiro. Não ia mais ser passiva. Ia observar, ia entender, ia descobrir o que diabos estava acontecendo. Comecei prestando atenção em detalhes que antes eu ignorava. Patrícia aparecia no escritório quase todos os dias agora, sempre por volta das 10 da manhã. Ficava trancada na sala com Ricardo por 1, 2 horas. Quando saía, tinha olheiras disfarçadas com maquiagem cara, uma ansiedade mal contida nos gestos. Mexia no celular compulsivamente. Às vezes, atendia ligações e se afastava para cantos isolados, falando baixo, olhando em volta como se tivesse medo de ser ouvida. Uma coisa chamou minha atenção. Ela sempre conferia se eu estava por perto antes de entrar na sala do Ricardo, como se minha presença incomodasse mais do que deveria. Por quê? Se ela realmente achasse que eu era uma ameaça ao casamento dela, não fazia sentido. Uma esposa insegura evitaria deixar o marido sozinho com a ameaça. Patrícia fazia o contrário. Ela garantia que Ricardo e eu não conversássemos. Isso me fez pensar, e se não era sobre ciúmes românticos? E se era sobre eu descobrir alguma coisa? Comecei a documentar. Nada óbvio, nada que pudesse me incriminar. Eu tinha um caderninho pessoal onde anotava horários. 10h15. Patrícia chegou. Saiu 11h50. Ligação no estacionamento. Voz alterada. Pequenos detalhes que isolados não significavam nada, mas juntos começavam a formar um padrão. Foi numa quinta-feira que a primeira peça real do quebra-cabeça caiu no meu colo. Eu estava organizando a sala do Ricardo enquanto ele estava numa reunião externa. Patrícia tinha saído havia uns 20 minutos. Quando fui esvaziar a lixeira, vi um recibo de cartão de crédito amassado. Normalmente, eu nem olharia, mas alguma coisa me fez alisar o papel. Era uma compra de R$38 mil numa joalheria de luxo. Data: 3 dias atrás. Nome no cartão: Ricardo Almeida. R$38 mil. Eu processava as finanças pessoais dele há anos. Conhecia o padrão de gastos. Ricardo era generoso com Patrícia, mas isso estava fora da curva, muito fora. E eu não tinha visto nenhum presente novo nela, nenhuma joia diferente. Tirei foto do recibo com meu celular e joguei o papel de volta no lixo. Meu coração estava acelerado. Aquilo podia não significar nada. Podia ser um presente surpresa, mas podia ser outra coisa. Comecei a investigar discretamente. Passei a chegar ainda mais cedo, antes dos seguranças trocarem de turno. Acessei e-mails antigos com a justificativa de organizar arquivos. Descobri que nos últimos 6 meses havia 3 compras similares: 42 mil numa loja de bolsas de grife, 50 mil numa concessionária de carros importados, 25 mil em passagens aéreas internacionais. Somando tudo, mais de R$150 mil em gastos que não faziam sentido. Ricardo ganhava muito bem, mas não era milionário. E Patrícia? Patrícia não trabalhava. Nunca trabalhou. Vivia do dinheiro do marido. Ou não, fui mais fundo. Comecei a reparar nas roupas dela, sempre de grife, sempre novas, bolsas diferentes toda semana, unhas feitas, cabelo impecável, pele de quem faz tratamentos caríssimos. Ela ostentava, e ostentava muito. Mais do que o salário de Ricardo permitiria se ele pagasse todas as contas da casa, incluindo escola particular dos 2 filhos, plano de saúde, condomínio do apartamento triplex onde moravam. Não fechava. Alguma coisa não fechava. Uma tarde, Patrícia chegou particularmente nervosa. Entrou direto na sala do Ricardo sem nem olhar para mim. Eu ouvi vozes alteradas através da porta. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era inconfundível. Discussão. Pesada. 15 minutos depois, ela saiu batendo a porta. Passou por mim e eu vi. Ela estava chorando. Não aquele choro delicado de quem quer chamar atenção. Era um choro de desespero, de quem está prestes a entrar em pânico. Ricardo saiu atrás dela, mas ela já tinha entrado no elevador. Ele ficou parado no corredor, passou a mão no rosto, suspirou fundo. Parecia exausto, derrotado. Esperei alguns minutos e bati na porta dele. Ricardo, você está bem? Precisa de alguma coisa? Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade pura. Carol, você... Ele hesitou. Você acha que eu sou um bom marido? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Eu não sei se sou a pessoa certa para responder isso. Você me conhece há 7 anos. Trabalha comigo todos os dias. Deve ter uma opinião. Escolhi minhas palavras com cuidado. Eu acho que você é um homem dedicado ao trabalho, à família. Você sempre fala dos seus filhos com orgulho.
Sempre lembra aniversários, datas importantes. Ele riu sem humor. Mas isso não é suficiente, né? Nunca é suficiente. Quis perguntar o que estava acontecendo, mas sabia que não devia. Ainda não. Em vez disso, ofereci. Se precisar conversar, ou se eu puder ajudar em alguma coisa... Ele balançou a cabeça. Obrigado, Carol. De verdade. Você é uma das poucas pessoas em quem eu ainda confio nesse lugar. E voltou para a sala, fechando a porta. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Uma das poucas pessoas em quem eu ainda confio. Por que usar essa expressão? Por que ainda? O que tinha acontecido para abalar a confiança dele? Nos dias seguintes, Patrícia não apareceu. Uma semana inteira sem sinais dela. O clima no escritório ficou mais leve. Ricardo voltou a conversar comigo normalmente, embora ainda houvesse uma tensão não dita entre nós. Foi quando recebi uma ligação estranha. Era um número desconhecido. Atendi profissionalmente. Alô? Escritório do Dr. Ricardo Almeida. Uma voz masculina, educada, mas firme. Gostaria de falar com a senhora Patrícia Almeida. Ela não trabalha aqui. Posso anotar um recado? Houve uma pausa. É sobre a conta dela na loja. Os pagamentos estão atrasados há 3 meses. Se não regularizar essa semana, vamos ter que tomar medidas legais. Meu cérebro entrou em modo alerta máximo. Entendo. Vou passar o recado. Pode me dar mais detalhes sobre a conta? O homem hesitou. A senhora é quem? Sou a secretária. Geralmente eu que organizo os pagamentos pessoais da família. Mentira. Mas ele não sabia. Ah, entendo. Bom, a dívida atual está em R$112 mil. 3 meses de atraso. Estamos tentando contato há semanas, mas a senhora Patrícia não retorna nossas ligações. R$112 mil. Em dívida, numa loja. Agradeci, anotei o telefone e desliguei. Minhas mãos tremiam. Isso explicava muita coisa. As discussões, o nervosismo dela, os gastos absurdos. Patrícia estava endividada, profundamente endividada, e escondia isso do marido, mas ainda não explicava o ódio dela por mim. Por que eu era uma ameaça? A resposta veio de uma forma que eu jamais esperaria. Era sexta-feira à noite. Eu tinha ficado até tarde organizando uns contratos para a semana seguinte. Todo mundo já tinha ido embora. Até a limpeza já tinha passado. Eram quase 10 da noite quando decidi ir embora. Estava pegando minha bolsa quando ouvi o elevador abrir. Estranhei. Quem estaria chegando àquela hora? Instintivamente, apaguei a luz da minha mesa e fiquei quieta. Vi Patrícia saindo do elevador. Ela olhou em volta, nervosa, e foi direto para a sala do Ricardo. Tinha chave. Entrou. Meu coração disparou. O que ela estava fazendo ali, sozinha, às 10 da noite, quando o marido estava numa convenção em São Paulo? Esperei 5 minutos. Depois, muito silenciosamente, me aproximei da porta. Estava entreaberta. Pude ouvir Patrícia mexendo em coisas, abrindo gavetas. Ela estava procurando alguma coisa. Arrisquei espiar pela fresta. Ela estava com um maço de papéis nas mãos, lendo freneticamente. De repente, pegou o celular e tirou fotos de vários documentos. Depois colocou tudo de volta, desarrumado, sem cuidado. E então, ela fez algo que me gelou. Pegou um envelope pardo de dentro da bolsa e colocou numa gaveta específica. A mesma gaveta onde Ricardo guardava documentos confidenciais da empresa. Ela estava plantando alguma coisa. Quando ouvi os passos dela vindo em direção à porta, corri de volta para minha mesa e fingi que estava mexendo no computador. Patrícia passou direto, nem me viu na penumbra. Entrou no elevador e sumiu. Esperei 10 minutos. Depois, com as mãos tremendo, entrei na sala do Ricardo. A gaveta estava destrancada. Ela tinha sido descuidada com o nervosismo. Peguei o envelope. Dentro havia 3 documentos, extratos bancários de uma conta que eu nunca tinha visto, no nome de Ricardo, com movimentações gigantescas, depósitos de 50, 100, 150 mil reais, sempre em dinheiro, sem origem identificável. E junto, um contrato de uma empresa offshore, com a assinatura do Ricardo. Aquilo parecia lavagem de dinheiro, parecia envolvimento com algo muito, muito ilegal. E estava tudo ali, plantado por Patrícia. Ela estava armando uma cilada para o próprio marido. O fim de semana foi o mais longo da minha vida. Eu não conseguia parar de pensar naqueles documentos. Tirei fotos de tudo antes de colocar o envelope de volta exatamente onde Patrícia tinha deixado. Analisei cada detalhe dezenas de vezes. Os extratos pareciam reais. A assinatura do Ricardo parecia autêntica. Mas eu conhecia a agenda dele, conhecia cada movimento financeiro da empresa. Aquelas transações nunca tinham acontecido. Eram falsificações perfeitas.
No domingo à noite, finalmente entendi o plano dela. Patrícia estava afundada em dívidas, provavelmente muito mais do que os 112 mil que eu tinha descoberto. Precisava de dinheiro, muito dinheiro. E a maneira que ela encontrou de conseguir foi incriminar o próprio marido, provavelmente para um divórcio onde ela ficaria com tudo alegando ser a parte inocente de um casamento com um criminoso. Mas por que eu entrava nessa história? Por que a obsessão em me destruir? A resposta era simples e cruel. Eu era a única pessoa com acesso total aos documentos reais do Ricardo. Eu era a única que poderia provar que aqueles papéis eram falsos. Patrícia precisava me afastar, me desacreditar, fazer todo mundo achar que eu era problemática, não confiável. Assim, se eu tentasse defender Ricardo, ninguém acreditaria em mim. Ela estava jogando xadrez enquanto eu achava que estávamos jogando damas. Na segunda-feira, cheguei ao escritório com uma decisão tomada. Ia contar tudo para Ricardo. Era arriscado, ele poderia não acreditar em mim, poderia achar que eu estava inventando coisas por vingança da humilhação. Mas eu tinha evidências, fotos, documentos, ele precisava saber. Mal eu tinha sentado na minha cadeira quando o telefone tocou. Era a Mônica, da Diretoria de Recursos Humanos. Carol, pode vir aqui na minha sala, por favor? É urgente. O tom dela me deu um aperto no peito. Subi até o 8º andar com as pernas bambas. A sala da Mônica tinha vidro fosco. Quando entrei, vi que não estava sozinha. O diretor-presidente da empresa, Dr. Maurício, estava lá. E Ricardo, e Patrícia. Por favor, sente-se, Carolina. A voz da Mônica estava profissional demais, fria demais. Sentei, minhas mãos suavam. Dr. Maurício foi direto ao ponto. Carol, você tem sido uma funcionária exemplar durante todos esses anos. Por isso, essa situação é particularmente delicada para nós. Olhei para Ricardo. Ele evitava meu olhar. Patrícia estava com uma expressão de falsa preocupação, quase comiseração. Que situação? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Mônica abriu uma pasta. Recebemos uma denúncia anônima de que você estaria tendo acesso indevido a informações confidenciais da empresa e usando isso para fins pessoais. Isso é mentira, falei imediatamente. Eu tenho acesso a essas informações porque é meu trabalho. Nunca usei nada de forma inadequada. Nós investigamos, continuou Mônica, e encontramos algumas irregularidades, acessos ao sistema financeiro fora do horário comercial, cópias de documentos que não estavam relacionados às suas funções. Meu sangue gelou. Eles tinham rastreado minha investigação sobre Patrícia. Eu posso explicar. Além disso, Dr. Maurício me interrompeu. A senhora Patrícia tem se sentido desconfortável com algumas situações. Relatou comportamentos inadequados, invasões de privacidade. Olhei diretamente para Patrícia. Ela tinha lágrimas nos olhos, lágrimas falsas, teatrais. Eu só queria que ela parasse de perseguir meu casamento, ela disse com voz embargada. Eu tentei relevar, mas quando vi que ela estava investigando nossas finanças pessoais, tive medo. Eu não estou perseguindo nada, explodi. Ela é que está... Carol, Ricardo finalmente falou, e sua voz estava cansada, derrotada. Por favor, não torna isso mais difícil. Eu tentei te defender, mas... Ele estava desistindo de mim. Depois de 7 anos, estava escolhendo acreditar nela. Mônica suspirou. Infelizmente, não temos escolha. Você está sendo desligada da empresa. Efetivo imediatamente. Vamos pagar todas as suas verbas rescisórias, dar excelentes referências, mas precisamos que você retire seus pertences e entregue todos os acessos hoje mesmo. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. 7 anos. 7 anos dedicados. E estava sendo demitida por denúncias falsas, por um plano cuidadosamente arquitetado para me destruir. Patrícia estava me olhando. E por uma fração de segundo, quando ninguém mais estava prestando atenção, ela sorriu. Um sorriso pequeno, vitorioso. Ela tinha ganhado. Eu poderia ter gritado, poderia ter acusado ela ali na frente de todo mundo, mas alguma coisa me disse para não fazer isso. Alguma coisa me disse que se eu mostrasse minhas cartas agora, ela encontraria uma forma de se livrar das evidências, de virar o jogo. Ela era boa nisso. Então, engoli toda a raiva e disse: eu entendo, vou buscar minhas coisas. E desci até minha mesa acompanhada por um segurança, como se eu fosse uma criminosa. Colegas de anos me olhavam com pena ou curiosidade mórbida. Alguns sussurravam. Coloquei fotos, canecas, cadernos numa caixa de papelão. Entreguei meu crachá, meu notebook, minhas chaves e saí. Quando cheguei em casa, demorei uns 10 minutos parada no sofá, olhando para o nada. Então,
Liguei o notebook pessoal e abri a pasta onde tinha salvado todas as fotos das evidências contra Patrícia, os recibos, as ligações de cobrança que eu tinha gravado, as fotos dos documentos falsos, os registros de horários dela chegando e saindo do escritório. Ela me subestimou. Achou que me destruir profissionalmente seria suficiente para eu desistir. Mas eu tinha passado 7 anos sendo meticulosa, organizada, precavida. E nos últimos 2 meses eu tinha documentado absolutamente tudo. Peguei o telefone e liguei para um número que estava na minha agenda há anos, mas que nunca tinha usado. Dr. Felipe Monteiro, advogado trabalhista que já tinha prestado consultoria para a empresa. Conhecia ele de reuniões, sabia que era competente e, mais importante, sabia que era íntegro. Dr. Felipe, aqui é a Carolina, secretária, ex-secretária do Ricardo Almeida. Preciso de ajuda. Urgente. Marquei uma reunião para o dia seguinte. Passei a noite organizando tudo de forma cronológica, criando uma linha do tempo completa, da primeira humilhação até a armadilha dos documentos falsos. No dia seguinte, sentada no escritório do Dr. Felipe, coloquei tudo na mesa. Ele analisou cada documento em silêncio. Demorou quase 2 horas. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou com uma expressão séria. Carolina, isso aqui é muito grave. Se o que você está me mostrando for verdade, e aparentemente é, a senhora Patrícia pode estar cometendo vários crimes: falsificação de documentos, difamação e, potencialmente, fraude financeira em grande escala. Eu sei. Mas como eu provo sem parecer que estou inventando por vingança? Ele pensou por um momento. Você tem cópias de tudo? Tenho. Várias. Em lugares diferentes. Ótimo. Primeira coisa. Vamos entrar com uma ação trabalhista contra a empresa por demissão sem justa causa, baseada em acusações falsas. Isso vai abrir um processo oficial. Segunda coisa, vou contactar um investigador particular que trabalha comigo. Ele vai confirmar informações sobre as dívidas da Patrícia, rastrear as origens dos documentos falsos. Terceira coisa, você precisa falar com o Ricardo, pessoalmente, mostrar isso para ele. Ele não vai acreditar em mim. Talvez não. Mas ele merece saber que a esposa dele está planejando destruir a vida dele. Se ele escolher ignorar, é problema dele, mas você pelo menos vai ter sua consciência limpa. Ele tinha razão. Passei 3 dias juntando coragem. Enquanto isso, o investigador particular do Dr. Felipe estava fazendo seu trabalho. As descobertas eram chocantes. Patrícia devia mais de R$400 mil em diversas lojas e cartões de crédito. Tinha uma conta bancária secreta. E o mais impressionante, estava tendo um caso com o dono de uma das joalherias onde ela comprava. Um homem casado, 15 anos mais novo que ela. As joias caras eram presentes para ele. As viagens internacionais, escapadas românticas. Tudo bancado com o cartão do Ricardo. Era ainda pior do que eu imaginava. No sábado, descobri pelo LinkedIn que Ricardo estaria num evento beneficente no clube da empresa. Comprei um ingresso, absurdamente caro, mas necessário. E fui. Quando ele me viu, a expressão dele foi de choque puro. Veio até mim imediatamente. Carol, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Em particular, é sobre Patrícia. Ele hesitou, olhou em volta. Eu não acho que... Ricardo, por favor. Você me conhece há 7 anos. Eu nunca pedi nada para você. Estou pedindo agora. 5 minutos. Ele suspirou e me levou para um canto mais isolado do salão. Respirei fundo. Eu sei que você acha que eu estava tentando sabotar seu casamento. Não estava. Eu estava tentando te proteger. Proteger? Do quê? Peguei meu celular e mostrei uma foto. Os extratos bancários falsos. Patrícia plantou isso na sua gaveta. São documentos forjados para fazer parecer que você está envolvido em lavagem de dinheiro. A cor sumiu do rosto dele. O quê? Mostrei outra foto. Outra. Recibos, registros de dívidas, fotos do investigador particular mostrando ela com o amante. Cada imagem era uma punhalada. Eu via Ricardo desmoronando na minha frente. Ela está te preparando para um divórcio devastador, expliquei. Vai te acusar de crimes financeiros, ficar com tudo e ainda fazer você parecer o vilão da história. Ele estava tremendo, literalmente tremendo. Por quê? Por que você está me mostrando isso? Porque 7 anos de trabalho conjunto valem alguma coisa para mim. Porque você não merece isso. E porque eu preciso que você saiba. Eu nunca fui sua inimiga. Sempre fui sua aliada. Ricardo segurou o celular com mãos trêmulas, passando pelas fotos novamente. Eu preciso pensar. Eu sei. Mas não demore muito. Segunda-feira ela vai executar o plano. Vai te denunciar para a empresa com esses documentos falsos. Eu descobri pelos e-mails dela.
Mais uma mentira necessária para fazer ele reagir. Ele me olhou com olhos marejados. Desculpa, Carol, pelo que ela fez com você, pelo que eu deixei acontecer. Você pode consertar, ainda dá tempo. O domingo foi silencioso. Nenhum contato de Ricardo, nenhuma notícia. Eu oscilava entre esperança e desespero. E se ele tivesse confrontado Patrícia e ela tivesse virado o jogo de novo? E se ele tivesse decidido me ignorar e continuar fingindo que estava tudo bem? Na segunda-feira, às 7 da manhã, recebi uma ligação. Número desconhecido. Alô? Carol. Era Ricardo. A voz dele estava diferente, firme, decidida. Você pode vir até o escritório? Agora? Eu não trabalho mais lá. Eu sei, mas preciso de você aqui. É importante. Quando cheguei, o clima estava estranho. Seguranças circulando mais do que o normal. Pessoas andando apressadas. Entrei no elevador com o coração batendo forte. Ricardo me esperava na recepção do 8º andar. Ele tinha olheiras profundas, como se não tivesse dormido. Obrigado por vir. Vem comigo. Me levou até a sala de reuniões principal. Dentro estavam Dr. Maurício, Mônica do RH, Dr. Felipe, meu advogado, e 2 homens de terno que eu não conhecia. Um deles se apresentou como delegado da Polícia Civil, o outro, promotor público. E no centro da mesa, chorando de forma nada elegante, Patrícia. Ricardo me puxou para sentar ao lado dele. Depois que você me mostrou as evidências, eu fui atrás de mais informações. Descobri coisas que eu jamais imaginaria. O delegado tomou a palavra. A senhora Patrícia Almeida está sendo investigada por falsificação de documentos, fraude financeira e tentativa de extorsão. Ela confessou tudo há cerca de 1 hora. Patrícia me olhou com ódio puro. Isso é culpa sua. Você tinha que se meter onde não foi chamada. Patrícia, cala a boca. Ricardo falou com uma firmeza que eu nunca tinha ouvido. Você não tem mais direito de falar nada. O promotor continuou. Além dos crimes contra o Sr. Ricardo Almeida, descobrimos que ela estava usando a empresa como fachada para negociações ilegais, oferecia contratos fraudulentos para clientes, embolsava propinas e depois destruía evidências. Por isso, ela precisava que eu fosse demitida, eu disse, conectando os pontos. Eu tinha acesso a todos os contratos. Eventualmente, eu descobriria as irregularidades. Exatamente, confirmou o Dr. Maurício. Carolina, em nome da empresa, eu peço desculpas. Você foi injustiçada, difamada e demitida baseada em mentiras. Gostaríamos de propor sua reintegração imediata, com compensação pelo período afastada e... Ele hesitou, olhando para Ricardo. Uma promoção para gerente executiva. Eu fiquei em silêncio. Gerente executiva. Era 3 níveis acima do que eu era. Um salário mais que dobrado. Era tudo o que eu tinha sonhado profissionalmente. Mas tinha um problema. E o Ricardo? Perguntei. Como fica a situação dele na empresa? Dr. Maurício trocou olhares com o delegado. O Sr. Ricardo não tinha conhecimento das atividades ilegais da esposa. Ele foi vítima, assim como você. A empresa decidiu mantê-lo no cargo, com a condição de que ele coopere completamente com as investigações. Ricardo estava me olhando com uma gratidão imensa. Carol, você salvou minha vida. Literalmente. Se aqueles documentos falsos tivessem sido descobertos pela auditoria como ela planejava, eu estaria preso agora. Patrícia soluçou mais alto. Eu fiz tudo por nós. Aquele dinheiro ia ser nosso. Eu só queria uma vida melhor. Você queria bancar seu amante. Ricardo rebateu friamente. Não tenta distorcer isso agora. Os policiais levantaram. Senhora Patrícia, precisamos levá-la para prestar depoimento formal na delegacia. Quando eles a conduziram para fora, algemada, ela passou por mim. Parou, me olhou de cima a baixo e disse com a voz cheia de veneno: Você pode ter ganhado dessa vez, mas ninguém gosta de gente que se mete na vida dos outros. Você vai sempre ser uma intrometida ressentida. Antes que eu pudesse responder, Ricardo se posicionou entre nós. A Carol é uma mulher íntegra que teve coragem de fazer a coisa certa, mesmo sabendo que poderia sair prejudicada. Isso é o oposto de ressentimento. É caráter, algo que você nunca teve. Os policiais a levaram embora. O silêncio que ficou na sala era pesado. Dr. Maurício quebrou o clima. Bem, Carol, você precisa de um tempo para pensar sobre nossa proposta? Olhei para todos ali, para Ricardo, que tinha confiado em mim quando poderia ter escolhido o caminho fácil e me ignorado. Para Dr. Maurício, que estava genuinamente arrependido. Para Dr. Felipe, meu advogado, que tinha um sorriso discreto de eu avisei que ia dar certo. Não preciso de tempo, respondi. Mas tenho algumas condições. Dr. Maurício arqueou uma sobrancelha. Diga. Primeira,
quero autonomia completa no meu departamento, sem interferência. Segunda, quero um contrato que me proteja de demissões sem justa causa comprovada. Terceira, quero uma auditoria completa nos sistemas internos para garantir que não existem outras irregularidades. Ele sorriu. Você não está pedindo pouco. Você está pedindo para eu voltar para uma empresa que me demitiu injustamente, baseada em mentiras. Eu preciso de garantias. Justo. Aceito todas as condições. Bem-vinda de volta, gerente. Apertamos as mãos. Ricardo me acompanhou até a saída. No elevador, ele finalmente falou. Eu não sei como te agradecer. Não precisa. Só, não deixa acontecer de novo. Não deixa ninguém te manipular assim. Pode deixar. Aprendi a lição. Ele hesitou. Os meninos, meus filhos, vão ficar arrasados quando souberem de tudo. Eles vão precisar de você. Um pai presente, honesto, é tudo o que importa agora. Ele assentiu. Quando as portas do elevador se abriram, ele disse: Carol, obrigado por não ter desistido de mim. Sorri. Obrigado por ter confiado em mim. Saí da empresa com a cabeça erguida. Pessoas que tinham me olhado com pena na semana anterior agora cochichavam surpresas, vendo eu voltar. A notícia da prisão de Patrícia já tinha se espalhado. Nos dias seguintes, descobri mais detalhes chocantes. Patrícia tinha uma segunda família. 2 filhos com o amante, que ela sustentava secretamente. Tinha desviado quase R$ 1 milhão da empresa ao longo de 2 anos. Tinha forjado assinaturas do Ricardo em documentos de empréstimos bancários pessoais que ele desconhecia. Era uma fraude em escala industrial. O julgamento dela seria demorado, mas os advogados garantiram. Ela pegaria pelo menos 8 anos de prisão, mais as dívidas civis que nunca conseguiria pagar. Ricardo entrou com o divórcio imediatamente. Conseguiu a guarda integral dos filhos quando ficou provado que Patrícia tinha usado dinheiro que deveria ser para as crianças para bancar a vida dupla. A empresa fez uma reformulação completa nos processos internos. Eu liderei a auditoria pessoalmente. Encontramos outras 3 pequenas irregularidades, não tão graves quanto o caso Patrícia, mas que precisavam ser corrigidas. 3 meses depois, em uma reunião de diretoria, Dr. Maurício fez um anúncio. Devido à excelência demonstrada no trabalho de auditoria e reestruturação, Carolina será promovida a diretora de compliance. Efetivo imediatamente. Diretora. Com 20 anos eu tinha entrado ali como estagiária. Com 32 estava sentando na mesa de diretoria. Não por bajulação, não por politicagem, mas por competência, integridade e coragem. Hoje, 1 ano e meio depois de toda essa loucura, minha vida é completamente diferente. Acordo todos os dias no meu apartamento próprio, comprado com meu novo salário, e vou trabalhar com um propósito que vai além de só fazer meu trabalho bem feito. Eu construo sistemas que protegem pessoas como eu de serem descartadas injustamente. Ricardo e eu desenvolvemos uma amizade genuína. Não é mais a relação chefe-secretária, é respeito mútuo entre profissionais. Ele se recuperou emocionalmente do trauma do casamento, faz terapia, é um pai dedicado. Os filhos adolescentes dele passaram por momentos difíceis quando descobriram sobre a mãe, mas estão se recuperando. Patrícia cumpre pena numa penitenciária estadual. Foi condenada a 10 anos por fraude, falsificação e lavagem de dinheiro. O amante dela foi preso também. Era cúmplice em vários esquemas. Ela perdeu absolutamente tudo: marido, filhos, dinheiro, reputação. Algumas pessoas me perguntam se eu sinto pena dela. Honestamente, não. Ela fez escolhas conscientes, prejudicou pessoas inocentes, tentou destruir a vida de um homem que só queria uma família feliz. Tentou me destruir só porque eu estava no caminho dela. As consequências foram justas. O mais surpreendente nessa história toda foi descobrir que eu não era a primeira pessoa que Patrícia tinha tentado destruir. Durante a investigação, descobrimos que a secretária anterior do Ricardo, a Ana Paula, tinha sido demitida há 5 anos sob acusações similares de comportamento inadequado. Na época, ninguém questionou. Ana Paula saiu envergonhada, sem lutar. Eu a procurei. Nos encontramos num café. Ela chorou quando contei o que tinha acontecido. Eu sabia que ela tinha inventado, Ana Paula disse, mas não tinha como provar. Ninguém acreditava em mim. Eu a contratei. Hoje ela trabalha na minha equipe, ajudando a criar protocolos contra assédio moral e difamação no ambiente corporativo. A experiência me ensinou algumas lições valiosas que carrego comigo. Primeiro, nunca subestime a importância de documentar tudo. Cada e-mail, cada conversa importante, cada decisão. Parece paranoia, mas no mundo corporativo, sua palavra contra a de outra pessoa quase sempre resulta em você perdendo. Segundo,
Pessoas inseguras são perigosas. Patrícia não me odiava porque eu era uma ameaça real ao casamento dela. Me odiava porque eu representava tudo que ela não era: competente, confiável, independente. E pessoas assim tentam destruir o que não conseguem ser. Terceiro, silêncio estratégico vale mais que explosões emocionais. Se eu tivesse gritado, acusado ela publicamente naquele primeiro dia, teria perdido. Ela era especialista em virar jogo, mas eu esperei. Observei, reuni evidências, e quando chegou a hora, tinha munição suficiente para acabar com qualquer argumento dela. Quarto, sempre existem pessoas boas dispostas a te ajudar se você pedir. Dr. Felipe, meu advogado, foi fundamental. Ele poderia ter me ignorado, mas escolheu me ouvir, escolheu acreditar, e fez diferença total. Quinto, justiça demora, mas quando vem, vem completa. Levou meses, teve momentos que achei que nada ia acontecer, mas no final, cada mentira que Patrícia contou foi exposta. Cada manipulação teve consequência. A história se espalhou pela comunidade corporativa da cidade. Virei quase uma lenda urbana. A secretária que derrubou a esposa corrupta do chefe. Recebo mensagens semanais de pessoas, na maioria mulheres, contando situações similares, pedindo conselhos, perguntando como reagir. Eu sempre digo a mesma coisa: documente, mantenha a calma, procure aliados e nunca, nunca aceite ser tratada como descartável. 3 meses atrás, fui convidada para dar uma palestra numa universidade sobre ética corporativa e empoderamento profissional. Falei para uma plateia de 200 pessoas, contei minha história, vi lágrimas em muitos olhos. No final, uma menina de uns 20 anos veio falar comigo. Eu estou passando por algo parecido no meu estágio. Minha supervisora me humilha todo dia. Eu estava pensando em desistir, mas depois de te ouvir, acho que vou lutar. Dei meu cartão para ela. Liga para mim se precisar de ajuda, porque é disso que se trata no final. Não é sobre vingança, não é sobre fazer os outros pagarem, é sobre não deixar que pessoas ruins te façam desistir de quem você é. Ontem, Ricardo me chamou na sala dele. Carol, lembra quando você me perguntou se eu achava que era um bom marido? Lembro. Eu passei o último ano e meio me fazendo essa pergunta todo dia, e acho que finalmente tenho uma resposta. Ele sorriu. Não era, mas estou aprendendo a ser. Terapia, tempo com meus filhos, honestidade comigo mesmo. Nada disso teria acontecido se você não tivesse tido coragem de me mostrar a verdade. Você teria descoberto eventualmente. Talvez, mas poderia ter sido tarde demais. Você me salvou de um caminho muito pior. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ele disse: obrigado por não ter desistido. De mim, da empresa, de você mesma. Obrigado por ter acreditado. Hoje, olhando para trás, consigo ver o propósito de tudo o que aconteceu. A humilhação pública, as lágrimas escondidas no banheiro, o medo, a raiva, a demissão injusta. Tudo serviu para me transformar de uma secretária exemplar em uma mulher que sabe seu valor, que luta por justiça, que não aceita ser diminuída. Patrícia tentou me destruir. Acabou se destruindo. Ela tentou me fazer sentir pequena. Me fez sentir poderosa. Ela tentou roubar minha dignidade. Me ensinou a defendê-la. No final, a maior vingança não foi vê-la presa. Foi me tornar tudo o que ela jamais poderia ser. Respeitada, bem-sucedida e genuinamente feliz. Há algumas semanas, minha mãe me ligou. Ela tinha visto uma matéria no jornal sobre a sentença final de Patrícia. Filha, você não acha que ela já sofreu demais? 10 anos é muito tempo. Respirei fundo. Mãe, ela tentou destruir a vida de um homem inocente. Tentou me destruir. Roubou quase R$1 milhão. Mentiu, manipulou, prejudicou todo mundo ao redor dela. As consequências são proporcionais aos crimes. Mas você não sente nada? Nem um pouquinho de pena? Pensei honestamente na pergunta. Sinto pena dos filhos dela. Sinto pena do Ricardo, que perdeu anos num casamento baseado em mentiras. Sinto pena da Ana Paula, que carrega traumas até hoje. Mas dela? Não. Ela fez escolhas. Agora vive com as consequências. Minha mãe suspirou. Você cresceu muito, filha. Virou uma mulher forte. Eu sempre fui forte, mãe. Só não sabia. E essa talvez seja a maior lição de todas. A força sempre esteve em mim. A humilhação não criou minha coragem, só revelou ela. O choro no banheiro não foi fraqueza. Foi o momento de virada, quando decidi que ninguém mais ia me fazer sentir pequena. Termino essa história hoje, dia 04 de janeiro de 2026, sentada na minha mesa de diretora, olhando pela janela do 10º andar para a cidade que me viu nascer, crescer, cair e levantar mais forte. Tem uma frase emoldurada na minha parede, presente do Dr. Felipe:
Justiça atrasada não é justiça negada, é justiça sendo construída tijolo por tijolo. Construí minha justiça, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, evidência por evidência. E hoje, quando outras mulheres me procuram desesperadas, humilhadas, perdidas, eu olho nos olhos delas e digo: você vai sobreviver a isso, vai sair mais forte. E quando a tempestade passar, você vai olhar para trás e perceber que nunca foi sobre eles te quebrarem. Foi sobre você descobrir que é inquebrável. Porque no final, essa é minha história. A secretária que foi humilhada, demitida e quase destruída, mas que se recusou a ficar no chão. Que investigou, lutou, provou sua inocência e transformou a maior injustiça da sua vida na maior vitória. E se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Basta não desistir de si mesma. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já passou por humilhações injustas, se você conhece alguém que está sendo destruído no ambiente de trabalho, ou se você simplesmente acredita que pessoas íntegras merecem vencer, se inscreve aqui no canal. Tem muito mais histórias reais de superação para compartilhar. Deixa um like se você sentiu essa história. Comenta aqui embaixo. Qual foi a maior injustiça que você já enfrentou? Como você reagiu? Vamos criar uma rede de apoio, porque ninguém deveria passar por isso sozinha. E lembra, você é mais forte do que qualquer humilhação que tentarem te fazer passar. A tempestade passa, você permanece,